E a gente volta a falar agora do estado de calamidade enfrentado pelo Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas que atingem o estado. Eu converso agora com Guilherme Borges, que é meteorologista do Clima Tempo. Guilherme, muito boa tarde para você. Boa tarde, prazer estar aqui com você. Guilherme, a gente tem 8 estados brasileiros ao mesmo tempo num alerta por conta das condições climáticas extremas, né? Enquanto umas regiões sofrem com grande volume de chuva, outras estão enfrentando uma onda de calor que também preocupa bastante. Antes da gente explicar o porquê disso tudo está acontecendo, eu gostaria que a gente já respondesse algo que todo mundo quer saber nesse momento, né? Que é como devem ser os próximos dias. O calorão e as tempestades devem continuar? Sim, a notícia não é boa, tá? Esse forte bloqueio atmosférico que está causando todo esse calor na região central do Brasil, tá? Ele deve continuar pelo menos até o dia 10 de maio, certo? Ele está bem centrado, bem estabilizado na região central do Brasil, certo? E a gente vê os modelos meteorológicos convergindo para uma não mudança nessa posição pelo menos nos próximos 8 dias. Então, ele vem desde o dia 22 atuando e ele deve continuar pelo menos por mais 8 dias atuando nessa região central do Brasil, bloqueando, né, a formação de nuvens carregadas de chuva nessas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil, né, e parte da região sul ali, pegando boa parte do Paraná e parte da região nordeste, pegando principalmente o estado baiano ali, né, e essa configuração deve se manter ao longo dos próximos dias, pelo menos até o dia, o dia 10. Em relação às chuvas no sul, esse forte calor que está na região central do Brasil, ele favorece para essas instabilidades que estão ocorrendo lá no sul seguirem acontecendo por lá, tá? Porque a gente tem um pressionamento das instabilidades na região sul do Brasil, e isso consequentemente favorece para os volumes de chuva seguirem se elevando como a gente já está vendo. A gente viu volumes de chuva excepcionais nos 5 dias, né? A gente viu muita chuva significativa acontecendo por lá e, infelizmente, a gente deve ter um alívio nos próximos dias. Já vou deixar uma boa notícia para o pessoal aqui, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente deve ter um alívio, principalmente nesse sábado e nesse domingo. Entretanto, para outra semana, a gente deve ver as instabilidades retornando, justamente porque esse sistema de bloqueio fica lá, preso na região central do Brasil, né, bloqueando as instabilidades por ali pela região sul do Brasil. Que é o que mais dificulta, né? Às vezes o Estado não teve nem tempo de se recuperar de um desastre, de uma chuva muito forte e logo já vem outra também, né? Explica pra gente, Guilherme, por favor, o que configura essa onda de calor que você citou, por exemplo, e o que tem provocado esses destemperos no clima? Há ainda um peso do fenômeno El Niño ali na reta final? Está nas contas das mudanças climáticas ou é um conjunto de fatores mesmo? Eu acho que a gente tem que botar tudo na mesa, né? Todos os fatores que a gente foi avisando ao longo dos anos, né? Desde 1850, quando começou a nossa era pré-industrial, pode-se dizer assim, a gente foi vendo, né, o planeta passar por sequência de aquecimento, tá? Só que a partir de 2010, a gente sempre avisava, as mudanças climáticas elas estão acontecendo, mas ali na frente a gente vai ver, né, alguns eventos mais extremos acontecerem. A gente veio avisando isso gradativamente. Só que a partir de 2010, esses eventos extremos, tanto de calor quanto de chuva, se tornaram mais evidentes. E eu sempre gosto de dizer que 2023 veio para marcar isso, porque a gente teve 9 ondas de calor ao longo do ano passado, tá? A gente teve essa mesma configuração desse sistema que se estabelece na região central do Brasil, bloqueando, né, causando muito calor nas regiões centro-oeste do Brasil e chovendo muito nas regiões adjacentes, né, principalmente nos extremos do Brasil. E assim, essas variabilidades climáticas, o nosso sistema está muito aquecido devido às mudanças climáticas, tá? Os eventos extremos cada vez mais potencializados, tanto chuva quanto calor. Aí, você pensa comigo, a gente tem, nesse sistema todo nosso, a gente tem algumas variabilidades do clima, que é o El Niño. Mas o que é o El Niño para o pessoal entender? O El Niño, basicamente, ele é o aquecimento das águas do Pacífico. Mas como é que ele influencia o clima do Brasil? Ele deixa a circulação para a América do Sul, né? Pode-se dizer que o continente e o oceano eles se conversam, tá? A gente tem essa circulação para a América do Sul mais quente, então ele potencializa a temperatura
no Brasil como um todo, e consequentemente ele deixa a chuva muito mal distribuída, né? Desregula a chuva no Brasil mesmo, eleva a chuva. A característica do El Niño é elevar a chuva no sul do Brasil e deixar mais seco na região central aqui, né? Principalmente a região norte e nordeste do Brasil. Ali para a região centro-oeste e sudeste tem um peso aí de El Niño nesses impactos do El Niño, porque já teve anos menos chuvosos, anos mais chuvosos, tá? Existe uma vírgula ainda, tá? Mas ele tem sim essa influência muito significativa no clima do Brasil e ele potencializou esses eventos de chuva que a gente viu ao longo do final do ano passado, como a gente teve lá em setembro uma chuva muito extrema acontecendo no Rio Grande do Sul, tá? Só que agora, o que está causando, o que está potencializando esse bloqueio atmosférico na região central do Brasil? O El Niño, mesmo que caindo, influente, a gente tem um Atlântico muito quente, com alguns sistemas característicos dali que ajudam na manutenção desses sistemas que acontecem naturalmente ali, só que muito potencializados. Então é um combo de mudança climática com variabilidade climática, tudo favorecendo para a ocorrência desses eventos cada vez mais significativos, mais intensos, como a gente está vendo. Ô, Guilherme, a tendência é que esses fenômenos extremos, eles passem a acontecer com um intervalo menor, ou provavelmente chegue uma hora em que volte a se estabilizar um pouco? Porque o que a gente está vendo é exatamente isso, né? Que essas tempestades ou essas ondas de calor, elas têm acontecido cada vez mais próximas uma das outras, né? Sim. Então, eu não acredito que a gente vai ter uma frequência cada vez crescente, né? Para sempre crescente, né? Embora a gente siga com essa tendência de aquecimento do nosso planeta contínua, né? A gente não tem freado as emissões de gases de efeito estufa, né? Eles continuam crescendo, né? E eles, né, potencializam esse aquecimento que o nosso planeta passa, e a gente não tem conseguido frear o aquecimento global. E o aquecimento global, a gente vive num meio, né? O nosso planeta é majoritariamente, né, composto por água, né? A gente tem os continentes, né? Mas só que o planeta ele tenta de uma maneira ou outra compensar esses extremos que a gente vive. Tem mais calor, tem mais energia. Consequentemente, a gente tem mais potencial para chuvas extremas, mais potencial para essas ondas de calor intensa, certo? Então a gente tem mais energia, favorece esses eventos extremos. Eu não acredito num crescimento constante, mas sim mais frequentes. A gente tinha uma frequência muito baixa deles antes dos anos 2000, né? Baixíssima. A gente via eles acontecer uma vez que outra. Só que agora, né, por exemplo, 2023, 9 ondas de calor. Os últimos 11 meses do planeta foram os mais quentes da história. Então, tá aí para evidenciar, né, todas essas tragédias. Infelizmente, elas evidenciam o quanto que a gente foi incapaz de frear, né, as mudanças climáticas, o quanto que a gente foi incapaz de se adaptar ao nosso planeta, né? Infelizmente, diversas pessoas acabam sofrendo com isso. E como você mesmo disse, eram alertas que já vinham sendo feitos há algum tempo. Mas a minha dúvida a gente está seguindo a projeção que foi traçada? Essas mudanças que estão acontecendo, elas estão dentro do que estava sendo esperado mesmo por conta das mudanças climáticas? Ou a gente já está entrando num momento em que a gente está um pouco no escuro? As mudanças estão acima ou diferente do que havia sido projetado? Tá até um pouco mais acelerado, tá? Para te deixar um pouco, assim, até preocupada, né? Que é uma preocupação que nós meteorologistas, né, que estamos nesse meio diariamente, a gente se preocupa porque a gente vê isso cada vez mais intensificado. A gente calculava, a gente entendia que esses efeitos desses eventos extremos iam acontecer para 2030. E isso veio a se confirmar agora, entendeu? 2020, né, nessa década agora que está se iniciando, já começou com esses eventos extremos. A própria Organização Meteorológica Mundial e a NOAA, né, que é uma agência nacional dos Estados Unidos que regulam e que tem pode-se dizer, um conjunto de dados um pouco maior para essa análise dessa variabilidade, já projetavam que o ano de 2023 e o ano de 2024 iam ser de calor, né, possivelmente de recordes no planeta, isso mesmo antes da estabilização do fenômeno El Niño, porque ele potencializa essas temperaturas do planeta, tá? Isso já era projetado, e se tinha um medo por trás, né, com respeito ao que a gente ia sentir, como o planeta ia compensar isso.
e compensou com eventos extremos, infelizmente. Ele está tentando, de alguma maneira, trazer o balanço para ele. A gente está num meio mais quente, ele está tentando trazer um contrapeso com mais chuva em algumas regiões, como a gente viu, né? Nesses últimos anos, para você ter uma ideia, nesses últimos anos, a gente teve diversos eventos extremos de chuva no Brasil. O Rio Grande do Sul sofreu com um evento parecido com esse, mas não dessa magnitude, em setembro. A gente teve, por exemplo, isso não se remete só ao Rio Grande do Sul. A gente teve o litoral de São Paulo no início de 2023 com um evento de chuva extremamente elevado. A gente teve nesse ano, há pouco tempo atrás, uma tragédia em Petrópolis, onde choveu mais de 300 milímetros em 24 horas, né? A gente não se limitou nessas regiões. A gente teve a região norte, principalmente Rio Grande do Norte, uma chuva de 200 milímetros em 24 horas, que a força da água arrancou todas as, pode-se dizer, todo as pontes que tinham na cidade, deixou várias pessoas ilhadas, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul agora. A gente sabe que esses extremos acontecem de formas diferentes em regiões diferentes, né, Guilherme? Mas existem algumas áreas, algumas regiões, alguns estados que são mais sensíveis de alguma forma? Assim, ó, acho que nenhum município do mundo, acho que nenhum país do mundo está preparado para evento extremo de chuva, tá? Falando de maneira geral. Eventos extremos de chuva como esse, dessa magnitude, para você ter uma ideia, na região de Fontoura Xavier choveu 240 milímetros em 24 horas. Né? Isso foi um volume excepcional de chuva. E quando a gente pensa milímetro de chuva, eu sempre gosto de fazer uma analogia em relação a uma moeda. 1 milímetro de chuva é como se fosse o tamanho de uma moeda, né? E você pensa, a gente calcula isso, aquele empilhamento de moedas, é aquela quantidade de chuva que cai sobre o solo. 1 milímetro de chuva, pô, choveu 1 milímetro de chuva, a gente marcou, a gente teve 1 milímetro de chuva acima do solo. Se a gente empilhar 240 moedas, a gente vai ter uma coluna gigantesca de água acima do solo. É aquela quantidade de que entra, tem uma parte que é absorvida, mas tem outra parte que, se cai em curto espaço de tempo, o solo não absorve. O solo não consegue dar como é que eu vou te dizer, tempo de absorver. Então, consequentemente, a gente viu essas inundações, os rios transbordando, porque eles não conseguem comportar tanto volume de chuva em curto espaço de tempo, né? E a gente acaba tendo essas tragédias. Acho que nenhum, né, eventos extremos de chuva, eles não têm localidade, eles podem ocorrer e eles têm acontecido em diversas regiões do Brasil e do mundo, tá? E eles não têm limitações, pode-se dizer assim, certo? Os efeitos por trás, tanto no calor, né? A gente está falando de chuva, mas os efeitos do calor também são significativos. Essas ondas de calor que a gente está tendo é totalmente incomum. Para você ter uma ideia, o outono a gente tem menos incidência de radiação solar, né? O dia já é mais curto e a gente está tendo uma onda de calor da magnitude de um verão. Temperaturas, por exemplo, na região do Mato Grosso, na região ali, né, noroeste de São Paulo, registrando temperatura na casa dos 37 graus. Né, noroeste ali da região do Paraná, chegando aos 36, 37 graus. Isso é temperatura de onda de calor no verão, e a gente está tendo uma no meio do outono. Pelo que você está dizendo, me corrija se eu estiver errada, o que dá para entender é que as ações preventivas, elas servem para atenuar um pouco os danos, né? Para diminuir os estragos, mas se preparar de fato para essas mudanças é algo muito difícil. Exatamente. Se a gente não frear de maneira significativa e substancial, de maneira mais agressiva, né, a gente precisa frear de maneira significativa as emissões de gases de efeito estufa para o planeta começar a compensar de maneira mais lenta, né, esses eventos extremos. E o planeta, ele se regenera, a gente sabe disso. Né? A gente já teve diversos exemplos de o planeta se regenerando. Né? Mas se a gente continuar nessa mesma toada que a gente vem, de cada vez mais, né, continuar nessas emissões de gases de efeito estufa, né, e eu sempre gosto de ser político, né, o nosso planeta, ele vive um ciclo de aquecimento, né, o mundo, né, nosso planeta, ele vive um ciclo de aquecimento e resfriamento. A gente já viveu isso em outras eras, só que a gente está vivendo um ciclo de aquecimento, né, desde 1850, potencializado por essas emissões de gases de efeito estufa, certo? O ser humano tem impacto nisso também. E se a gente não aprender a entender isso, os efeitos vão ser cada vez mais evidentes. Pelo que você considera, a gente ainda pode se surpreender muito com isso, Guilherme?
Com certeza. A gente pode ter diversos eventos extremos acontecendo ainda, né? A gente vai precisar olhar com mais cuidado cada vez mais né, em questão de preparação das populações, né, da nossa estrutura para socorrer populações também, né, em grande quantidade, né? Porque a gente tem cidades no Rio Grande do Sul completamente ilhadas, pessoas passando o dia em cima de casas. A gente precisa ter uma estrutura melhor para atender essas pessoas no momento de crise, certo? A gente perdeu 24 vidas até o momento no Rio Grande do Sul, né? E a gente não quer perder vidas, né? A gente quer que a gente consiga, de uma maneira, atender a população, né? E ter mais credibilidade, que as pessoas se conscientizem, né? Ao longo dos anos, a meteorologia ela foi evoluindo. Eu aproveito já para falar disso, né? A meteorologia ela foi evoluindo muito em questão desses ajustes, em questão da previsão para os próximos dias, né? A gente tem cada vez mais modelos qualificados, né? Aqui a gente na Climatempo a gente desenvolve, por exemplo, né, uma especialidade para nós em relação à previsão de curto prazo que é muito diferente, né? Então, consequentemente, os nossos alertas eles são muito mais qualificados, né? A gente tem uma reunião com diversos meteorologistas, né, diariamente opinando sobre a previsão, né, sobre essas situações. Então, todas as pessoas ali que nos envolvem, a gente consegue construir uma previsão muito mais assertiva, certo? Então, a gente está construindo isso. E com parte governamental, né, a gente precisa sempre de melhores investimentos e expandir isso, né? Quanto melhor tiver, mais estações meteorológicas, mais preparação da Defesa Civil, tanto de maneira nacional, regional e também municipal, isso é extremamente importante. E investir também em maneiras de socorrer a população durante esses eventos extremos. Guilherme, olha, muito bom te ouvir, viu? Entender um pouco mais dessas mudanças que a gente tem enfrentado. Muito obrigada, viu? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde.